Metalhead é um episódio que, a começar pelo nome, se deixa no ar. Para uns, foi uma peça avulsa na quarta temporada da série britânica Black Mirror. Um episódio fraco, ou como dizem alguns, que nem conta uma história. Porém, o diretor David Slade criou uma narrativa simplesmente mais aberta. A falta e a desconexão dos diálogos, os pouquíssimos personagens e a inserção do telespectador, praticamente no fim de uma trama que, até onde se sabe, pode ser bem maior. Isso tudo faz com que seja seguro dizer que você pode dar a interpretação que quiser a esses 41 minutos de tensão. Aliás, o tão comentado preto e branco é a manifestação do quão sem sal, seca, sem graça e esperança é a vida dos sobreviventes, existindo em terrenos secos, escondidos e definhando. Mas sobreviventes de quê? Bom, sabe-se que os vilões da trama são os cachorros, que são robôs com inteligência artificial que, provavelmente por alguma configuração, ou mesmo erro de configuração neles, exterminam humanos, mantendo vigente um regime sem vida composto pelo próprio fruto do trabalho da humanidade. Claro que isso é bem mais dramatizado na série, até mais porque o intuito tem que ser o de impactar. É nesse impacto que as pessoas mudam. Mas não é um cenário impossível. Tanto a ideia do robocão quanto a do contexto que o envolve é proveniente da divulgação do protótipo em forma de cães da Boston Dynamics, uma empresa que, curiosamente, tem suas pesquisas puxadas por órgãos governamentais, como a DARPA, a Agência Federal Estadunidense responsável por tecnologias militares. O jogo de cores pode ser interpretado também como a visão que os próprios personagens têm do que vivem, sendo assim, as cores que realmente enxergam, como se a vida, tanto no sentido de amor quanto no sentido existencial, acabaram, ou seja, impressão de que há um abismo dentro de cada um dos personagens que é impossível de não ser notado. Discorrendo ainda sobre a jogatina de tom de cinza, o fotógrafo Alzir Barbosa diz: o preto e branco, na imagem contemporânea, vai ser como vai ser sempre. Ele tem esse objetivo de ir direto na essência das coisas. Então a gente foca muito mais nos conceitos e na comunicação com o espectador. Uma coisa curiosa é que o preto e branco é diferente da realidade das pessoas, porque ninguém enxerga em preto e branco. Mesmo assim, ele consegue ser mais direto no sentido. E o fotógrafo Mauro Pinheiro Júnior complementa: eu acho que, como espectador, é isso que as pessoas esperam, que tenham as suas imaginações potencializadas. Um exemplo, uma pessoa com uma camisa vermelha, com um muro verde contra o céu azul, é uma imagem dinâmica, se ela for colorida. Mas se elas virarem o mesmo cinza, essa imagem perde a dinâmica. Fica uma imagem sem contraste de cor, sem contraste de cinza. Então, tecnicamente, o grande desafio é esse. É a gente conseguir interpretar os cinzas que essas cores vão virar e saber manipulá-las. Por outro lado, o episódio conta muito introspectivamente a vida e morte de todos os envolvidos nessas cenas. Detalhes mínimos como o cartão postal de São Junípero na mansão e o logo da TCKR abrem discussões sobre orgulho, desespero e, por fim, desistência. Isso porque a TCKR foi a mesma empresa fictícia que projetou a simulação de realidade virtual de São Junípero, lugar em que pessoas em seus leitos de morte podem armazenar suas consciências em HDs massivos, para desfrutar de um além fictício, pela eternidade. Essa logo, em conjunto com o cartão postal de São Junípero na mansão, indicam que os donos da casa, mostrados já putrefatos na suíte de cima, possivelmente como última tentativa de fuga e, ironicamente, gesto de esperança, fizeram seus uploads para a realidade virtual. E aí que está a questão do orgulho. Como a sociedade, mesmo sabendo-se da existência de pequenos grupos existentes, aceitaria que ela que germinou seu próprio carrasco, que foi seu erro que a matou? Há uma cena em que Bella tenta fugir em um carro estacionado na mansão. Já havia desistido da missão, perdido 2 colegas,
falhado com seu grupo e se machucado bastante, mas seria livre. Nessa cena rápida, em que Bella entra no carro e começa a pressionar o botão de ignição freneticamente, enquanto o rádio do carro liga e começa a tocar a música Golden Brown, do grupo The Strangles. É uma música de sentido ambíguo sobre a garota de pele dourada de um dos músicos e heroína, e como os dois faziam sentir feliz e livre. É uma música alegre, livre, mas o carro falha e o sentido se perde. A cena se torna tensa e sombria, e não combina com a música, pois Bella sabe que o cão está vindo por ela. Quando o cão chega, ele finca a faca na saída de som, distorcendo a música e cortando. A vida volta para o tom seco e hostil, pois a chance de fugir foi embora, e a perseguição continua. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast, to distant lands. My hands ever brown with golden brown. O casal, encurralado em seu castelo, não pode fazer nada além de esperar a entrada dos cachorros, ou a fome, ou a sede. Então se matam com uma espingarda e vão viver em outro mundo, mesmo sendo uma vida de mentira, pois sabem que em sua insignificância não poderiam consertar este. Portanto, o planeta já foi dos humanos e a tecnologia que os mesmos produziram se voltou contra eles, retirando todos os seus direitos e prazeres da vida, instalando medo e caos. E parece que no leito de morte a única coisa que ainda se tem é a própria vida. E é preferível ter o orgulho de tirá-la de si do que a deixar para as máquinas. Just like the last, on a ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a